Boa tarde, bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual. E hoje tem uma torta de morangos simplesmente maravilhosa. Vamos lá? Ingredientes na bancada e com certeza você consegue fazer. Se eu faço, você vai fazer ainda melhor. Nós temos aqui 3 etapas: a massa, o recheio e a cobertura. Vamos começar pela cobertura? Por quê? Porque eu tenho que fazer esses morangos que já estão picadinhos, estão cheirosos demais. Vamos colocar para cozinhar com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de gelatina. Então, primeiro eu vou colocar açúcar com os morangos, vou deixar cozinhar um pouquinho, já com a casquinha do limão, e depois, mais para o final, assim que o açúcar já estiver derretido e o morango um pouquinho mais macio, cozido, eu vou misturar a gelatina incolor, em pó e sem sabor, só para que depois dê uma firmeza na nossa cobertura. Então, deixe aqui, tá no fogo baixo, a gente esquece um pouquinho. Vamos para a massa, até para dar tempo de Divina forrar a nossa forma de aro removível, que é muito mais fácil para depois desenformar esse tipo de torta. Quem gosta de fazer, é um bom investimento ter uma forma de aro removível em casa, facilita muito. Então aqui, ó, nós vamos colocar a farinha de trigo. Aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro para ficar bem fininho. A massa vai ficar bem mais lisa. Vamos misturar esses 2 ingredientes. Vamos acrescentar um pouquinho de sal e manteiga em temperatura ambiente, porque aí no caso facilita na hora de mexer. E um ovo. Vou furar aqui a gema de uma vez e misturar. Vamos misturar todos os ingredientes com a mão até dar o ponto que a gente precisa a nossa massa. Então, passe de mágica. Pronto, a nossa massa já está pronta. Ó, ela fica bem lisinha e fica de um jeito que fica fácil de enformar. Ó, só de você abrir com a mão assim, ela já fica lisa. Tá vendo? Eu vou entregar para a Divina para adiantar o nosso serviço, porque ela vai forrar o fundo e as laterais até a metade. É a quantidade que a gente precisa. Então, vamos fazer o recheio, que é super fácil também. Vamos misturar o leite condensado. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. Leite condensado, fica uma delícia esse recheio. E o legal é que esse aqui não vai ao fogo. Depois vai apenas ao forno, né, Divina? Creme de leite. Vamos misturar tudo. Vamos acrescentar a gelatina em pó, incolor e sem sabor, diluindo aqui um pouquinho em água, dando uma hidratada. A gente mistura, ó, hidrata bem essa gelatina, não precisa colocar em banho-maria. Nós vamos com ela direto aqui para a mistura. Pode ficar tranquilo que vai ficar certinho. Ó, misture tudo bem misturadinho. Aí nós vamos rechear a nossa torta. Um passe de mágica apenas para a torta ficar já com a massa no ponto para colocar o recheio. Bom, nossa massa vai ao forno pelo menos durante 15, 20 minutos. Assim que sair do forno, a gente deixa esfriar um pouquinho e coloca o recheio, que apenas levou leite condensado, creme de leite e gelatina em pó, incolor e sem sabor. Então, vamos colocar aqui no forno, deixar os minutinhos que precisa e assim que estiver pronto, nós vamos colocar essa mistura do recheio e levar para a geladeira. Os morangos nós vamos cortá-los ao meio,
assim, ó, para depois ficar mais fácil de decorar. Corta no meio e você fica com as duas partes mais achatadinhas. Assim nós vamos colocar todas por cima. Então a gente precisa o quê? Da nossa torta saindo ali do forno, a gente vai colocar o recheio, levar para a geladeira e fazer a montagem. Combinado? Mais um passe de mágica bem grande. Bom, agora chegou a hora de colocarmos os morangos. Você faz como se fosse um quadradinho assim no meio, colocando 4 morangos e em todas essas partes, para que ele fique simétrico, você vai, ó, acrescentando, como se fossem nos buraquinhos. Assim é a maneira mais certa de montar essa torta. E aí ela vai abrindo como se fosse uma grande estrela. Vamos colocar aqui, ó. Aí sempre tem a entradinha entre os morangos. Você vai pegando essa parte. A nossa geleia já está pronta. Vamos lembrar disso. E ó, assim que montar todos os moranguinhos, você vai colocar a geleia por cima. Lembrando que a nossa torta assou a massa, depois ela foi para a geladeira, junto com o creme de dentro. E agora, assim que o creme já está mais firme, aí nós podemos fazer essa técnica aqui dos morangos. Alguns são grandes, ó, nem vão caber. Tem que fazer como se fosse brincando de encaixar. Olha só, assim mesmo. E pronto, tá quase prontinho aqui a nossa torta de morangos. Lembrando que o moranguinho também está cortado ao meio, para ficar mais fácil de fazer esse encaixe. Pronto, tô aqui procurando, ó, brincando de quebra-cabeça. Agora, por último, a nossa gelatina, porque aí nós vamos colocando aonde ficou, ó, o espaço branco do morango. Vai ficar uma delícia. Pode fazer que dá super certo, viu? Daqui a pouquinho eu volto mostrando a nossa mesa arrumada e a torta também, né? Do jeito que ela deve ir para a mesa e também ir para a sua casa. Gostou da ideia? Fica gostosa demais. Pode fazer que dá certo. Já já eu volto mostrando ela arrumada para você. Um breve intervalo, o Atual volta já já. Nosso programa está de volta e hoje é dia de falarmos sobre o Código de Defesa do Consumidor. Está no ar o quadro Meu Direito com o Dr. Alexandre Valença. Que bom tê-lo aqui novamente, doutor. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar hoje de uma conquista. Só que uma conquista que a gente também tem que perceber que é uma relação de consumo por muitas vezes, não é isso? Exatamente. O sonho da casa própria. Esse sonho que a gente luta, muita gente emprega o trabalho de uma vida nele para a realização. Verdade. Eu costumo dizer, Luciana, que a frustração ela é proporcional à expectativa. Sim. Né? Você se frustra do tamanho que você criou uma expectativa. Então, na aquisição de um imóvel, principalmente qualquer aquisição de imóvel, seja o seu segundo, terceiro imóvel, você tem que tomar cuidado. Mas principalmente aquela pessoa que está, que eu falei, empregando ali o trabalho, o esforço de uma vida e às vezes do casal, da família toda, né? Naquela situação, tem que ser com muito cuidado, com muita cautela para que ele não venha se decepcionar. E hoje em dia tem várias maneiras de se obter uma casa. Isso. Né? Onde entra aí a relação de consumo? Você pode comprar uma casa de um particular, seu vizinho está vendendo uma casa, você gostou, uma pessoa está vendendo a casa e você compra aquela casa pronta através de uma escritura pública de compra e venda, que você tem que tomar os cuidados naturais da compra e venda. Isso. Tudo isso. O contrato de compra e venda ele é um contrato que tem uma forma específica por lei. Não pode ser aquele contrato verbal, não pode ser um contrato de gaveta. Embora muita gente faça, mas não é o recomendado. Sim. Então, quando você compra de um vizinho, de uma pessoa física, você não estabeleceu ali uma relação
de consumo, mas meramente uma relação contratual que requer uma série de cuidados. Agora, quando a gente fala em casa própria, a maioria das vezes você adquire através de um financiamento e através de uma empreiteira, que seja num apartamento, uma casa já pronta, ou seja mesmo num contrato de construção. Então aí sim se estabeleceu uma relação de consumo e aí sim vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Para que tenha relação de consumo tem que ter fornecedor e nesse caso específico a gente entende como aquela pessoa jurídica que habitualmente vende com a ideia de negociação, de ter lucro com a venda do imóvel. E consumidor aquele que adquire o produto, que o próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 3º, ele classifica também o imóvel como um produto. Embora não pareça, né, você não pode pegar na mão um imóvel, mas ele é um produto que vai fazer parte da relação de consumo. Então, uma vez configurada a relação de consumo, aí vão se aplicar todos aqueles princípios que a gente sempre fala, da informação clara e precisa, do cumprimento das propostas, e aí o consumidor tem que estar atento para isso, no momento que ele está adquirindo, quais são as propostas, quais são as condições daquele contrato. O que gera mais complicação nesse momento? O que, geralmente, com relação à compra em planta, se chama comprar o imóvel na planta, né? Ou seja, você adquire um contrato onde você vai participando com valores e vai construindo imóvel. O problema mais comum é uma diferença entre o que foi proposto e o que foi cumprido. Né? Então, a regra geral já fala que a proposta obriga o proponente. Agora, o Código do Consumidor ele traz ainda de forma mais rígida o cumprimento dessa proposta. Então, se você comprou lá na planta, no folder, na promessa que foi apresentada para você, eles iam te entregar o imóvel pronto, com lustre ou com acabamento de piso, de azulejo, tem que ser entregue dessa forma. Isso tem que constar no contrato. Isso, é um contrato. Vai ser o piso tal, no banheiro você vai... A louça você mesmo vai escolher, vai ter um vaso sanitário, o lugar do box, mas não tem vidro blindex. Blindex, saiu. Não vai ter, por exemplo, um armário. Isso tudo. Na cozinha também não tem armários, só o lugar de só você. Só o piso. Isso azulejos. É importante. É um contrato, a gente costuma dizer que é um contrato chato. Sim. Porque ele tem que entrar em detalhes. A área comum já vai ser terminada ou depois do condomínio vai ter que terminar. Não vai ter o tanque? Exatamente. A área de externa, jardins. A empreiteira já vai entregar com jardinagem? Não vai, é piscina. É para construir depois ou é para a entrega do imóvel? Área de lazer. Área de lazer. Então, tudo isso, quando você vai adquirir um imóvel, é muito importante, a gente sempre orienta, ter uma assessoria. Sim. Seja de um corretor, seja de um advogado, para que você possa ter ciência do tanto que você está contratando. Sim. Porque o que está no contrato vai ser muito relevante, embora, se houver um problema, o consumidor pode usar de outros meios de prova, eventualmente até através de uma ação judicial, para comprovar que na aquisição a proposta foi uma e a entrega foi outra. Então é importante essa análise do que você está entrando, do que você está adquirindo. Bom, um breve intervalo e o nosso programa volta já já. De volta com o programa atual e a nossa torta já está servida. Pode fazer em casa. E o legal é você olhar uma torta bonita dessas e falar, fui eu que fiz, né? É tão gostoso, então faz que dá certo. E se eu fiz aqui com vocês no programa, eu tenho certeza que em casa você vai caprichar ainda mais. Se você, por exemplo, não gosta muito de morangos, pode substituir por pêssego, pode substituir por kiwi, usando várias frutas. Manga também fica muito gostoso, aí você usa a sua criatividade. Entre no site atual.tv.br. E agora é claro que tem mais para você. E hoje é dia de falarmos sobre o Código de Defesa do Consumidor. Tem uma situação também que é a questão da documentação. Vamos supor que o imóvel esteja na planta ainda, né? Você compra o imóvel na construção. Para saber se tem autorização para construir naquele determinado local, se tem autorização do município, tem certas situações que também precisam ser revistas em relação à documentação. Por isso que é importante você, como a gente sempre fala aqui, escolher um bom fornecedor. Não comprar só pelo preço. Porque às vezes o barato, aquela frase comum, o barato sai caro. Então assim,
cuidado com a empreiteira, porque as empreiteiras têm uma grande possibilidade de dar um problema no meio da obra. Então, assim, cuidado com quem está contratando. Vê se uma empreiteira que já está no mercado, que ela tem condições de sustentar, porque eventualmente parte dos condôminos podem não pagar. Vamos ver se ela vai ter condições de assumir a obra para não parar a obra. Porque então, aquele que pagou fica no prejuízo. Fica, porque o que acontece muito, né, doutora Alexandre? A gente vê muitas obras paralisadas, algumas pessoas até já quitaram seus imóveis e simplesmente não é entregue. E é comum, a pessoa às vezes tem um imóvel pequenininho, vende o seu imóvel com prazo para entrega, contando com a entrega do outro imóvel, aí sai do seu imóvel, tinha uma condição boa, agora ele tem que pagar aluguel porque o imóvel não foi entregue. Então esses cuidados têm que ser no momento da compra. O primeiro passo é que empresa eu estou comprando, o que ela está me apresentando. Como é a documentação. É o que você falou, a documentação, projeto de obra, se não, no meio da obra é embargada a obra pelo município, e aí? Legalização junto à prefeitura, todo o processo, se for questão, alguns condomínios podem envolver até questões ambientais, se é área de reserva, se não é. Então, assim, é importante que o consumidor ele tenha esse acesso a todas as informações. Tem que ser chato. Na hora da contratação tem que ser chato, tem que pensar no interruptor da parede. Se vai ter interruptor ou não vai. Você tem que saber disso tudo. Porque quando você tem isso documentado, fica fácil depois de você exigir o cumprimento da obrigação. E na hora, por exemplo, de fazer uma compra financiada, saber se vai ter condição futura de continuar pagando, né? Isso na verdade, o que você falou bem. Na verdade, essa é uma análise ainda que antecede tudo isso. Sim. Aquela condição da obrigação que você está assumindo. Porque se não cumprir também, você vai se frustrar por outro lado, por você não ter conseguido cumprir aquilo que você assumiu. Obviamente você não vai ter o benefício do contrato. Se você não cumpriu sua parte, a empresa pode alegar a exceção do contrato não cumprido e não te entregar o imóvel. E por outro lado também, quando você compra diretamente com o proprietário, que isso não passe por uma agência, né, por um administrador, também deve ter os cuidados necessários e buscar as informações também. Ainda mais com relação a questão de se o imóvel está livre, desembaraçado de ônus reais, se o proprietário tem uma execução contra ele, uma execução fiscal. Senão você compra e fica tudo por sua conta depois. E é importante o seguinte, sempre se fala, quem não registra não é dono. Comprou o imóvel, não quebra o galho do vendedor para passar a escritura depois, não economiza uma escritura de um registro para depois. Faça o registro, porque aí você vai ter o título pleno e a propriedade plena. Não deixa para depois. Não é uma coisa, são economias que nesse momento não vale a pena. Ela pode botar em jogo todo o imóvel. E existe uma situação também que é bem interessante da gente tocar no assunto. Às vezes a pessoa compra um imóvel, gasta todo o dinheiro na compra, mas tem alguns impostos a serem pagos na hora de e não tem são que baixos. Reservar, né, Isso. uma quantia para pagamento e os custos não são baixos. Pois é, né? Cartório então, e tudo tem mais. imposto de transmissão, tem que apurar condomínio. E vai de acordo com o valor do imóvel. Você comprou um apartamento, você tem que ter uma certidão do condomínio que o proprietário anterior não está devendo a taxa de condomínio. Né? Então você tem que tomar uma série de cuidados, daí a importância de você estar assessorado. Que a partir do momento que vai ficar no seu nome, você assume tudo. Você assume. Você traz o imóvel com os ônus todos que ele tem. Então, os principais cuidados, vamos recapitular. Isso. Vai comprar a casa própria, o apartamento novo, quer financiar, quais são os cuidados necessários? Primeiro, ver a sua possibilidade. A gente sempre fala aqui de necessidade e possibilidade. Se você tem um desejo de ter um imóvel X, verifique se o seu orçamento cabe no imóvel X para você não se frustrar. Aí vem os juros, vem a desvalorização, vem uma série de problemas que você vai sofrer. O mercado imobiliário, né? Que ninguém é mago para saber o que vai acontecer. Isso. Então, segundo, com quem você vai comprar? Se for do particular, tomar cuidado com as certidões, com a solvência daquele que está vendendo, para que o imóvel depois você não venha ser surpreendido com uma penhora, com algum gravame no imóvel. Se for uma empreiteira, um imóvel pronto, verificar o imóvel, se é o que você pretende, se ele já está com tudo que você precisa, se a documentação está correta. Se for na planta, cuidado com a promessa que está ali sendo feita. Tem que ter uma proporcionalidade entre o que foi proposto e o que foi entregue. Então, na hora desde o tipo de azulejo que vai ser usado. Desde o interruptor. Tem interruptor ou não? Porque às vezes isso vai gerar um problema para você.
Claro que não é instalação elétrica. Isso, porque às vezes, mas tinha instalação de água quente, mas não tem o encanamento, eu que tenho que botar. Algumas coisas que, por mais absurdas que possam parecer, pode acontecer. Sim. Então, analisando toda essa documentação, na hora da compra e venda efetiva, ver toda a formação dessa formalidade contratual, que é a escritura pública e registro dessa escritura pública no registro de imóveis. Ok. Telefone de contato e um e-mail para que as pessoas possam fazer suas perguntas. O e-mail é meudireito@gigalink.com.br. O telefone é prefixo 22-2527-1054. Obrigada, doutor Alexandre, mais uma vez e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada pelas informações. Até amanhã.